Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Setenta anos atrás, em 1952, Elizabeth II se tornava a rainha da Inglaterra, com apenas 25 anos de idade. Hoje, 7 décadas depois, o Reino Unido celebra o jubileu de platina da monarca, ao ocupar por mais tempo o trono britânico. O país preparou 4 dias de comemorações, que vão desde desfiles militares e celebrações religiosas a shows do lado de fora do Palácio de Buckingham. A data escolhida para iniciar os festejos do jubileu é 2 de junho, o mesmo dia em que Elizabeth II foi coroada, em 1953, pouco mais de um ano depois da morte do pai, o rei George VI. Em 6 de fevereiro de 1952, o rei George VI morreu vítima de um câncer de pulmão, agravado por outros problemas de saúde. Como manda a tradição, Elizabeth, filha mais velha do monarca, assumiu o trono imediatamente. O ritual de passagem da coroa aconteceu somente no ano seguinte. Assim, houve tempo para que o Palácio de Buckingham pudesse preparar, inclusive, a transmissão pela TV da cerimônia, como tanto insistiu o marido Philip. O Jubileu de Platina vai ser o primeiro aniversário de reinado de Elizabeth II sem ter ao lado o homem com quem foi casada por 73 anos. Aos 96 anos, a rainha Elizabeth não dá sinais de que vai abdicar do trono, embora nos últimos tempos tenha optado por reduzir a agenda pública. Nesse ano, por questões de saúde, pela primeira vez, ela enviou o filho e sucessor, o príncipe Charles, para discursar na abertura do parlamento. Mesmo mais afastada dos súditos, a rainha mantém a popularidade da monarquia num bom patamar. Menos de 20% dos britânicos dizem que prefeririam o fim do regime. Segundo um levantamento do Instituto YouGov, feito no ano passado, Elizabeth é a figura mais querida da coroa. Nem os escândalos recentes abalaram muito a opinião pública, como o caso do príncipe Andrew, terceiro filho da rainha, que é investigado por abuso sexual, ou o suposto racismo de parte da família contra a atriz Meghan Markle, mulher do príncipe Harry. As polêmicas familiares ajudam a contar um pouco a história do reinado de Elizabeth II. Mas o período da monarca no trono também é visto como um marco de transformação do papel e da imagem da coroa britânica ao longo das profundas mudanças políticas, econômicas e sociais, da passagem do século XX para o século XXI. Na primeira parte desse episódio, vamos falar sobre as festas. Sim, temos comemorações no Reino Unido. E para isso, a nossa correspondente Denise Odorice vai nos contar todos os detalhes. Denise, muito bom te ter aqui no Item Mais, nesse clima de festa. Bem-vinda! Olá, Carol. Obrigada. É um prazer falar com você, principalmente de um assunto tão festivo, né, que está dominando aqui o Reino Unido. Pois é, assunto leve, assunto que a gente pode aqui colocar sorriso no rosto, que é para falar das festas, das celebrações, do jubileu da rainha. Como é que o Reino Unido está se preparando, Denise? O que você já pode destacar do que serão esses festejos por aí? Bom, o país está se preparando para isso já há muito tempo. Claro que oficialmente, né, eu nem consigo imaginar quanto tempo de planejamento, afinal estamos falando do Reino Unido, né, onde tudo acontece de acordo com o script, mas a gente começou a ver já desde o começo do ano, assim, nas ruas, né, a mudança de clima, assim. Então, eu acho que a geração atual aqui no Reino Unido nunca viu uma festa tão grande acontecer, é algo que está sendo muito celebrado. Tem um calendário oficial, né, que são os eventos que realmente vão acontecer no Palácio, desde quinta-feira, principalmente na quinta é o evento principal, juntamente com o aniversário dela, né, as comemorações são conjuntas, e também tem eventos extraoficiais, né, que aí são as famílias que estão preparando, estão sendo incentivadas até para isso, mas assim, por onde você anda na cidade, você vê bandeira pendurada em todos os lugares, as ruas centrais ali do centro, a Regent Street, a Oxford Street estão cobertas de bandeiras do Reino Unido, os bares estão com cardápios especiais, os restaurantes, né, então o menu do Jubileu de Platina, então pratos criados especialmente para a data, sobremesas, já estão, claro, há muito tempo fazendo reservas. É a primeira vez, inclusive, que a gente vai ter 4 dias seguidos de feriado aqui, porque é algo que não acontece, né? Então, de quinta até domingo é feriado, isso é a primeira vez que acontece. Então, é um clima muito, muito festivo, assim. Todo mundo, quando se encontra na rua, e aí, o que você vai fazer no Jubilee? O que você vai fazer, né, para comemorar? Qual vai ser o seu destino? Porque vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um clima realmente muito, muito legal que a gente está vivendo por
aqui. Esse clima festivo, Denise, quer dizer então que a monarquia britânica ainda é muito popular? Olha, Carol, eu acho que quem é popular mesmo é a Rainha Elizabeth II, né? Porque é curioso que essas pesquisas, elas falam... Foi recentemente até que eu vi uma pesquisa muito curiosa, que, assim, a mesma proporção de pessoas que falavam, não, a monarquia é algo antiquado, a monarquia, né, não tem mais sentido a gente ter uma família, né, rei, enfim, rainha e tal, mas essa mesma proporção de pessoas que falavam isso diziam que adoram a Rainha Elizabeth II, que ela é uma ótima rainha e que gostam muito dela, que ela é muito carismática. Então, eu acho que a figura da Rainha Elizabeth II é algo que dificilmente a gente vai ter de novo, né? Ela está no trono, né, há 70 anos, está comemorando essa marca nesse jubileu de Latina, pela guerra, ela passou por crises, ela viu uma porção de primeiros ministros, teve crises na família, a própria morte da Diana, a separação, né, o divórcio do Charles, depois o casamento com a Camila. Então, assim, foram muitas coisas e ela sempre soube levar isso da melhor forma, né? Então, eu nem imagino ali internamente como é que é, né? Mas ela sempre transpareceu uma sabedoria, uma estabilidade, e é isso que eu acho que os britânicos gostam de ver nela, né? Que ela é uma figura de estabilidade. Então, quando começou a pandemia, eu lembro, ela fez lá um discurso televisionado falando que vai ficar tudo bem, que o país tem que se unir, que os cientistas estavam buscando uma cura, e parece que as pessoas saem desse discurso, né, desse pronunciamento realmente mais otimistas, porque ela, até é o papel dela como rainha, né, fazer isso, mas ela passa essa tranquilidade para as pessoas, né, para os súditos, por assim dizer. Então, eu acho que quando for a sucessão, quando, né, assumindo o Charles, eu não sei se vai ser por ocasião da morte dela ou se ela abriria a mão do trono antes disso, mas eu acho que não vai ser a mesma coisa, simplesmente porque igual a ela não tem, né? Não tem igual. Ela é 70 anos, dá pra gente dizer que grande parte da população já nasceu com ela rainha, né? Nem conhece outra realidade. Então, realmente, eu acho que é algo que a gente não vai ver acontecer de novo por aqui. E a questão que fica, Denise, diante de tantas comemorações, desse simbolismo da Rainha Elizabeth, se ela estará ou não presente nesses 4 dias de festa. Já temos informações com relação a isso? Olha, esse é um ponto, né, porque a rainha, ela tá velhinha, né, e ela tá com alguns problemas de mobilidade, então até quando teve a abertura anual, né, do parlamento, sempre ela fez, né, ela chega lá com aquela coroa pesada, cravejada de pedras preciosas, andando pelo parlamento e faz o seu discurso lá com a sua bolsinha. Esse ano ela não foi, pela primeira vez, aliás, é a terceira vez, mas as 2 primeiras ela não foi porque, quando estava grávida, né, dos filhos, então, primeira vez, né, posso dizer que ela não foi por questões de saúde, e justamente porque ela está com dificuldade de andar, então o que se disse nos bastidores é que ela não queria, por exemplo, entrar de cadeira de roda, porque é um pedaço muito grande que ela teria que caminhar no parlamento. Então, a presença ou não da rainha nas comemorações do jubileu é algo que está sendo realmente, todo mundo está falando, será que ela vai estar? Em qual evento que ela vai estar? Onde que ela vai aparecer? Bom, o que a gente sabe por enquanto, o evento principal é na quinta, que tem ali o Trooping the Colours, como a gente chama, que é aquela guarda real fazendo desfile com os cavalos, com os músicos. Tem, né, sempre a troca da guarda, mas claro que essa vez, né, é algo muito especial, até porque é junta com o aniversário dela, como eu disse, né, a comemoração do aniversário que foi em abril, mas sempre ela comemora em junho. Então, nesse evento ela vai estar. A gente vai conseguir vê-la pela televisão, claro, porque depois que acabar o desfile das tropas, dos cavalos e tal, ela vai aparecer junto com os membros da família real ali. E aí quem vai estar lá são os membros sêniores, né, que eles chamam da família real. Então, claro, Charles e Camila, William e Kate e os filhos, alguns primos dela, né, que exercem papéis oficiais também, né, que prestam serviço, como eles dizem, ao reino, né, à coroa. E isso a gente sabe que ela vai fazer. Nos outros eventos ainda é dúvida, né? Na sexta tem uma missa na Catedral St. Paul, né? A catedral aqui de Londres. A presença dela é esperada. A gente está esperando, né, realmente para ver se ela vai estar ou não. No sábado tem uma corrida de cavalos. Ela é apaixonada, né, por cavalos, por corrida de cavalos. Os cavalos dela sempre são vencedores, então é uma coisa que ela gosta muito. A gente está também na dúvida se ela vai conseguir ou não. Isso é no sábado, fora de Londres. São os eventos principais, né? Por enquanto, com certeza, quinta-feira que é o evento realmente o mais grandioso, o mais bonito de ver, o mais festivo, dizem que ela vai estar. Ainda nessa linha de ausência, presença, há uma expectativa pela ausência de 3 integrantes da família: Harry, Meghan e Andrew. Eles estariam de fora das comemorações. Também temos informação com relação a essa lista, Denise, com relação às comemorações desses 4 dias?
Sim, é assim, esses três, na verdade, né, o Harry, a Meghan e o Andrew vão estar de fora dessa foto oficial na varanda do Palácio de Buckingham. Então essa que vai acontecer quinta-feira, né, depois da marcha ali, das tropas e tal, que eles saem ali naquela varanda e fazem a foto e dão um tchauzinho para os súditos e tal. Nesse momento eles não estarão presentes, mas como que o Buckingham explicou isso? A rainha considerou que deveriam estar lá apenas os membros que de fato estão prestando serviços à coroa. Que é isso? Então aquele membro, o Charles, né, o primo, o William, que vão a eventos oficiais, que representam a monarquia, que viajam, né, para os países da Commonwealth, para as ex-colônias, enfim, que fazem esse papel realmente de representantes da família real. O Harry, a gente sabe, abriu mão disso ali no começo de 2020, né, ele abriu mão desse cargo sênior na família real, não deixou de ser neto, né, mas não é mais um membro sênior, como eles dizem, então ele e Meghan não estarão. E Andrew, por outros motivos, né, como a gente sabe, ele foi acusado de assédio sexual, de abuso, enfim, ele passou por esse processo que já até terminou, mas ainda assim a rainha considerou que ele não deveria estar presente, porque na ocasião do processo ele também foi tirado, né, desse papel, ele perdeu os títulos militares, então ele não é também mais um membro que presta serviços oficiais à família real. Então esses três não estarão. Mas Harry e Meghan vêm para cá, eles vão viajar os dois para cá para participar dos eventos, não nessa questão da foto oficial, não da participação oficial, por assim dizer. Mas ele disse que vai estar, que vai cumprimentar a avó, que quer estar aqui ao lado dela nessa data tão importante. Não vai sair na foto, mas vai estar aqui, segundo ele, Carol. Vai festejar, tem muita coisa para observarmos nos próximos dias. A Denise Dorice vai estar na cobertura da CNN Brasil, acompanhando tudo, contando tudo pra gente ao vivo na nossa programação. Denise, um bom trabalho por aí, um bom festejo também para você e, claro, a gente aguarda novidades. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Conto com a sua audiência, de todo mundo, porque vai ser uma festa linda e com certeza a gente vai cobrir todos os detalhes na CNN para todo mundo acompanhar de pertinho. Ansiosíssima. Obrigada. Um beijo, Denise. Voluntária na Segunda Guerra Mundial, coroada em plena Guerra Fria, monarca do fim do Império Britânico e condutora da coroa ao século XXI. Elizabeth II foi testemunha e personagem marcante da história nas últimas décadas. Nós temos que lembrar que a rainha, ela representa a modernidade do Império Britânico, porque no momento em que ela sobe ao trono, o Reino Unido deixa de ser uma nação colonialista e passando a administrar todos os processos de descolonização pelo mundo e tentando manter antigos laços com esses países que se tornaram independentes, se tornando muitos deles república, sendo que o último, por exemplo, Barbados, se tornou há poucos meses atrás uma república constitucional. Então você tem aí toda uma passagem da Segunda Guerra Mundial para o período, vamos dizer assim, a segunda fase do século XX, e ela entra no século XXI como a governante que mais viajou pelo mundo representando o seu país. Mas qual a função e o peso da rainha Elizabeth II ao longo de 7 décadas à frente da monarquia mais influente do mundo contemporâneo? Para responder a essa e a outras questões, conversamos com Kai Eno Lehmann. Ele é professor de Relações Internacionais da USP. Professor Kai, sempre muito bom lhe ouvir. Bem-vindo aqui ao Item Mais. Muito obrigado pelo convite. Bem, professor, há pouco a gente conversava com a nossa correspondente no Reino Unido, a Denise Dorice, e ela destacava pra gente que a Rainha Elizabeth II, ela é vista como um símbolo de unidade, de estabilidade. Olhando para uma trajetória histórica, a gente pode chegar a essa conclusão, também caminharmos nesse sentido? Sim, eu acho que podemos. Ela ainda é muito popular, né, em quase todas as partes do país, o que não acontece com qualquer outra personalidade, né, personagem do país. Então, ela tem um papel quase que supera, vamos dizer, a nação e talvez a única que representa ainda a continuidade da nação do Reino Unido hoje em dia e, obviamente, a família real em si. Então, ela tem um papel nesse sentido muito importante numa época em que o país está profundamente dividido sobre muitos assuntos. E por isso existe uma certa preocupação sobre o que vai acontecer com a monarquia e com o país quando ela morrer, né? Quando ela sair de cena.
Vou então aprofundar essa questão da popularidade, professor. Temos aqui uma pesquisa do YouGov, do primeiro trimestre deste ano, que revela que 75% dos britânicos têm uma opinião positiva com relação à Rainha Elizabeth. Já com relação ao Príncipe Charles, esse índice cai para 50%, e com relação ao Príncipe William, temos 66% dos britânicos também com uma avaliação positiva. Por que a Rainha Elizabeth é tão popular? É uma questão histórica? É simplesmente porque ela está há muito tempo no poder? Há uma explicação para isso, para essa popularidade dela? Eu acho que ela representa continuidade, né? E ela representa algo que, pelo menos antigamente, sempre era visto como, né, uma característica muito britânica, essa de serviço, de pensar no país, você mesmo, de si mesmo e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido, sim, ela representa algo que eu acho que muitas pessoas têm a sensação que está sendo perdido. Né? E também o fato que a vasta maioria da população, ela é a única rainha que eles conhecem. Então, ela é a chefe do Estado, o único que conhece. Então, ela representa uma continuidade que no país se tornou muito incomum. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para os últimos 10 anos só no Reino Unido, houve o plebiscito sobre a independência da Escócia em 2014, eleições gerais em 2015 e em 2017, em 2019, o plebiscito sobre Brexit em 2016. Então, muita agitação no país e ela está lá. E ela continua lá. E eu acho que isso representa algo que no resto do país muitas pessoas estão sentindo falta, essa estabilidade, essa continuidade, esse não envolvimento dela nas disputas políticas, né? Que ela representa algo maior do que essas questões particulares, as questões específicas. Então, por isso, eu acho que a popularidade dela continua nesse nível altíssimo. Professor, e qual o papel da realeza britânica? Quando a gente olha ao longo desses 70 anos, esse papel sofreu muitas mudanças? Eu acho que, em muitos aspectos, está buscando um novo papel. É difícil. Eu imagino que isso vai ficar mais difícil para os sucessores. Como eu falei, ela definiu o papel dela como representar o país e a continuidade do país, mesmo em circunstâncias que mudaram radicalmente. Eu falei já sobre a perda do Império, o mundo novo que se revelou durante e depois da Guerra Fria. Então, para ela sempre definiu o papel dela como um polo de estabilidade num mundo em transformação. Eu acho que isso vai ser muito difícil para os sucessores dela. Prince Charles já tem mais de 70 anos, então eu acho que de qualquer forma, se ele assumir, ele vai ser um rei de transição, não sei se a palavra é certa, não sei. Eu acho que William depois vai ter que redefinir a monarquia no mundo onde várias monarquias, né, estão tendo problemas em se redefinir nesses tempos. O papel da monarquia é cerimonial em termos políticos, né? Então o William tem que definir, além disso, o que a gente representa. Continuidade vai ser difícil, porque ele não é a rainha. A rainha é, né, uma pessoa, nesse sentido, muito específica, muito particular. Quando ela morrer, isso vai ser um enorme desafio para a monarquia como instituição. Para que serve e como representá-la? Eu acho que os dois, Charles e William, depois vão ter um desafio enorme nesse sentido. Na sua avaliação, Kai, esses desafios nesse momento já são ponderados? Eles já estão sendo trabalhados? Quando a gente vê, por exemplo, William tomando a frente de muitas ações da coroa britânica, estando ali representando a coroa em várias oportunidades, já há uma preocupação com essa imagem e esse cuidado para evitar uma perda de popularidade da monarquia britânica, justamente pensando já na saída de Elizabeth II? Sim, eu acho que isso já está sendo pensado e é evidente que em vários eventos nós temos, Charles, por exemplo, abriu o parlamento britânico poucos meses atrás e William está começando a assumir um papel muito maior. Ele fez uma viagem para Carabins no mês passado, mas essa viagem pelas antigas dependências britânicas deve ter servido como alerta, porque não foi um sucesso. Houve poucas pessoas comparecendo e muitas pessoas que compareceram foram críticas a William, né, pedindo que as se tornassem repúblicas. Jamaica tem esse debate
debate e várias outras. Então, eu acho que eles estão tentando fazer isso, colocar uma pessoa mais jovem na frente, mas a minha sensação é que, no momento, isso não ajuda, mas atrapalha em muitos aspectos, porque Elizabeth representa a monarquia de uma forma ela é tão dominante na representação da monarquia para fora, que muitas pessoas têm problemas em imaginar uma monarquia sem ela. Então, eu acho que, como falei, os próximos 2 reis terão um desafio enorme pela frente de redefinir a monarquia e, na verdade, garantir o futuro da instituição mesmo. Professor Kai, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Um grande abraço e até uma próxima. Eu agradeço, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, professor. Hoje nós ficamos por aqui, claro, de olho no que acontece lá no Reino Unido, muitos festejos e seguimos nessa cobertura aqui na CNN. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.